Por exemplo, uma formatura. Foi uma crise, uma doença, mas o meu pai e minha mãe não tiveram lá na minha formatura. Em alguns momentos, o nascimento da minha filha, também não. E agora, a primeira vez que eu venho pregar como seminarista, eu tenho o privilégio de ver a minha família aqui reunida. Quem crê que isso é privilégio de Deus do céu, diz amém. Tenho aqui a minha família, minhas duas filhas, né? A sequência ali dos mais velhos, meu pai, minha mãe, são os nossos, né? Aqueles que nos cuidaram, aqueles que nos ensinaram o caminho. Temos o meu irmão, minha cunhada, o meu sobrinho, também temos meu outro irmão. E a família está crescendo. Irmão do coração. Eu nunca pensei que eu ia ter um irmão assim. É irmão adotado, é pastor? Eu acho que é, né? Irmão adotado, né, Cícero? Então a gente já adotou no coração e já a família cresceu. Mas com certeza, se vocês soubessem como o meu coração está feliz quando eu vejo essa foto de família, uma noite que a gente vai falar sobre família, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho a jubilar na presença do meu Deus, porque meu Deus é fiel. Interessante que nós não tínhamos combinado. Eu pensei em mim que eram as meninas simplesmente iam vir dirigir o culto, porque simplesmente eu não vi meu nome, mensagem bíblica da Eclésia. Eu não vi, pastor. Chegou, né, o convite e eu não vi. Aí as meninas, mãe, a gente vai dirigir, a senhora vai pregar. Eu, como? Eu não vi. Mas Deus faz essas coisas. A gente não precisa buscar, a gente não precisa bater na porta. Eu quero pregar, pastor, né? Eu quero ir, eu quero estar na frente, eu quero ir no louvor. A gente não precisa disso. O crente, ele aguarda o momento de Deus. E quando o crente, ele aguarda o momento de Deus, o Senhor presenteia com as bênçãos que só do céu podem ser derramadas sobre as nossas vidas. Só do céu. Porque hoje falar de família, vocês sabem mais do que eu, mas na experimentados sabem muito mais do que eu. É coisa muito séria. A coisa está muito séria. Mas é pela palavra que nós vamos nos ser guiados nessa noite, amém? Na palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia dos irmãos no texto de Isaías 9:6, tá? É o primeiro texto. E depois vai abrir em Hebreus 1. Amém? Isaías 9:6 é o primeiro texto. E logo mais nós iremos abrir em Hebreus, capítulo 1. E nós vamos trazer a palavra do Senhor, a menção da palavra, e logo mais nós iremos orar. E nós iremos dar um recado simples, né? Mas foi trabalhado na presença do Espírito Santo do Senhor. A igreja pode dizer amém. A igreja pode dizer glória a Deus. Porque Deus se alegra do coração contrito e do coração que exala e exalta o seu nome. Amém? Então o texto de Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é um texto lindo. É um texto profético que fala sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus. Amém? E o texto lá de Hebreus, capítulo 1, o verso 1, diz o seguinte: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos seus pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho,
a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Amém? Então nós temos aqui um texto que fala da promessa e logo em seguida nós temos um texto neotestamentário que fala de Cristo já como herdeiro de Deus, garantidor das promessas de Deus para nós. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Pai, nós te agradecemos nessa noite, porque ouvimos a Tua palavra, porque aprendemos de Ti. Da mesma forma que o Senhor nos falou, nós iremos falar para este povo que está aqui sentado nessa noite, celebrando o mês da família. Talvez alguns não tenham motivo, Senhor, para celebrar. Que o Senhor Deus visite essa casa, visite essas almas, que elas possam sair daqui diferentes, abraçadas pelo Teu poder, crendo que o Senhor tem promessas e uma herança eterna, a qual, Senhor, elas poderão ter acesso através do Teu Filho. Fala conosco, através do Teu Santo Espírito. Senhor, nos usa. Senhor, usa a nossa voz e nos faz mensageiros da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, há muito, né, alguns anos atrás, eu até me arriscava no púlpito, mas não era coisa assim que eu tinha habilidade não, viu? Mas eu quero trazer também aqui um abraço carinhoso dos meus colegas seminaristas do Seminário do Sul, do Brasil, que eles estão orando por mim e disseram, Eclésia, grava! Aí um abraço, né, para os meus colegas, professores, incentivadores do Ministério. E nós iremos trazer a mensagem que o Senhor nos colocou no coração e que possamos fazê-la dar um recado. Amém? Porque esse é aquilo que Deus nos chamou. Né? Porque a Bíblia diz, fiel é esta palavra. E quem busca o episcopado, né? Essa pessoa busca uma coisa excelente. Amém? Então eu estou aqui como seminarista, porta-voz, mensageira da palavra de Deus. Isso muito alegra meu coração. Mas o que eu queria dizer nessa noite, o recado de Deus para você, é sobre Cristo, a promessa de Deus. Amém? Cristo é a promessa de Deus. Se você sair daqui nessa noite crendo que Cristo é a promessa de Deus na sua vida, e se você entender isso, você já sairá aqui diferente. Porque você não precisa de mais nada, apenas de Cristo, como promessa de Deus na sua vida. Aquele que por todas as coisas, que na verdade criou todas as coisas por intermédio de quem o universo fora criado. A gente aprende tantas coisas, desde pequenininho na escola bíblica. Eu sou professora de pequeninos e eles são muito inteligentes. Semana passada eu tinha falado que existiam 2 rios no Éden. Aí ele falou, tia, não é 2 não. Na verdade eu fui recorrer ao texto bíblico, é o rio que tem 4 braços. Egeu, Pison, Eufrates e Tigre. Mas eram crianças de 4 a 6 anos. E depois a gente foi falando da sequência, né, da criação. Aí os menininhos lá falando da sequência da criação. Deus criou primeiro, que Deus criou depois. E eles falavam certinho. Aí eu me perguntava, Deus, onde será que a gente erra então? Porque se a gente está ensinando os nossos filhos e eles estão aprendendo, por que será que a gente tem errado? Mas aí a gente precisa entender que a promessa que nos foi dada, ela não foi dada, oferecida para que a gente recebesse de qualquer jeito. E aí nessa noite, irmãos, eu quero apresentar para vocês a Cristo. Eu quero apresentar a Cristo a você. Você conhece Jesus? Amém? Você realmente conhece a Jesus? Alguns de nós podem perguntar, mas por que, irmã, acha que eu não conheço? Eu sou crente há 40 anos, há 30 anos, há 33 anos.
Afinal, nós o conhecemos. Pois bem, se vocês o conhecem, né? Ou a gente pensa que conhece a Cristo, a palavra nos exorta uma coisa. Não é só conhecer. É conhecer e prosseguir conhecendo. Se eu conhecer alguém, Vitória, né? Estou te conhecendo hoje. Tudo bem, Vitória? Né? Olá, Vitória. Tudo bem, Vitória? Nós conversamos muito em Maragogi. Eu não conhecia ela, mas hoje eu a conheço. Mas ficou nisso. Se eu não quiser atentar para descobrir outras coisas acerca de quem é a Vitória, eu vou conhecer, irmãos? Hã? Vou? Então, a resposta já está aí. Por que então a gente erra? Em algum momento a gente desiste de continuar aprendendo. E por muitas e coisas, tradição, costume, vou à igreja por ir, a gente acaba perdendo o foco e a gente não consegue ir adiante. Não consegue ir adiante com o que está escrito lá em Oséias. Vamos lá para o profeta Oséias, no capítulo 6, 33, e ver o que ele está dizendo para nós acerca de Deus, né? Acerca de Deus. O que é necessário para que a gente conheça Cristo, né? O que é necessário? Então, Oséias 3:36, aliás, 6:33, está escrito o seguinte: 6:3, né, pastor? Exatamente, eu coloquei um 3 a mais ali. É o nervosismo. É o nervosismo. Mas está aqui, 33 mesmo. 6:3 está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como? Aqui está dizendo assim: prossigamos conhecer o Senhor como o sol nascente. Aleluia! A gente diz que conhece, mas a gente só fica numa mera apresentação, a gente não vai a fundo. A gente não quer saber como é que ele age, como é que ele está, onde ele existe, se ele está dentro de mim, se ele mora no meu coração. Tanto faz. A gente só quer sentar e, tanta coisa na minha casa, a gente não quer nem aproveitar esses momentos para abrir a Bíblia, porque são muitos livros e cansa. Como cansa? Eu não consigo. Mas falando isso, faça esforcinho, porque a palavra diz, olha só, que é como o sol nascente. A sua vinda, está escrito aqui, é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Aqui é uma promessa também de restauração, porque os profetas, eles trazem uma palavra de arrependimento do povo, mas em seguida eles trazem uma palavra também de esperança, de renovação. E é por isso que Cristo, ele quer ser conhecido nessa noite, na minha vida. Ele quer se mostrar para mim, ele quer se mostrar para você. E eu peço que o Senhor e o Espírito de Deus abram os seus olhos. Eu não posso fazer isso, mas eu sei quem pode. Ele está aqui. Nessa noite ele se encontra aqui. Ele diz que ele passeia aqui, ó. Ele passeia na igreja. Aleluia! E eu estou citando um texto lá de Apocalipse, ele está aqui, porque a palavra dele me garante isso. E aí a gente vai prosseguindo, né? Por quê? Porque somos levados a pensar que conhecemos tantas coisas, tantos lugares, a gente conhece as coisas, de verdade a gente acha que conhece, mas não conhece. Não conhece. Tem gente que abre a boca, pastor, eu escuto muito. Eu já conheço a Bíblia toda, já li de cabo a rabo. A expressão nordestina, né? Amém, irmãos? Você está dizendo? Você está dizendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que esse seu conhecimento não é necessário para você conhecer a Deus. Porque não é necessário apenas conhecer a Cristo, mas que Ele venha na sua vida e que Ele se faça conhecer, abrindo os nossos olhos, para que a gente possa enxergar que Ele realmente é aquele prometido. E Ele dizia lá que Ele é o quê? Né? O seu nome será, vamos dizer juntos, maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Já tem 5 lições para os irmãos aprenderem na casa de vocês nessa noite. Quer aprender de Deus? Ele é maravilhoso. Ele te dá conselhos através da sua palavra. Não precisa buscar em outra fonte. Google, TV, Netflix. Não precisa dessas coisas. Ele já está aqui porque ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Porque ele é desde o início, de eternidade a eternidade. Ele é Deus porque ele é Pai eterno. Antes que eu tivesse início e que você tivesse início, que a criação tivesse início, Deus era Deus. A diferença entre eternidade e Deus é infinito. Porque Deus é infinito significa dizer que ele teria fim. Mas isso não é um atributo de Deus. O atributo de Deus é eternidade. Porque ele não tem começo e não tem fim. E essa foi uma pergunta que a minha filha Amy me fez, pasme, os irmãos, com 2 anos de idade. Ela saía, pastor, brincando por isso que coisas que Deus faz na nossa vida e na nossa existência, a gente só sabe que é Deus. Porque ela disse, mamãe, eu não quero que você fale de mim não no culto. Tudo bem, mas eu vou falar de uma criança que me perguntou. Estava saindo, eu arrumando lá o jardim, limpando o carro, ela brincando, 2 aninhos. E parecia aquelas bonequinhas de filme dançando, que estava passando uma música, um louvor na hora, e ela olhou assim para uma borboletinha e perguntou, mamãe, por que a borboleta morre? Eu disse, filha, porque as coisas nascem, né, crescem, aí eu fiz aquela famosa, reproduz e morre. Ela sabia nem errada. Mas é porque as coisas crescem também, um dia elas desaparecem, né, filha? E ela era bem pequenininha. Aí ela dizia, mãe, aí ela disse, mãe, Deus tem começo? Deus morre? Na verdade, ela disse, Deus morre? Aí eu disse, não, filha, Deus não morre. Aí o pai dela estava atrás. Aí eu disse, olha, eu passo esse questionamento para você. Explica para ela, porque você pode dar, né, uma resposta mais teológica para uma criança de 2 anos. Difícil, pastor, essa pergunta. Aí ele falou, filho, olha, Deus não morre porque Deus não tem início. Ninguém criou Deus. Deus, ele não tem início. E a resposta que ela deu foi mais interessante ainda. Ela disse assim, se ele não tem início, ele não tem fim, né? Amém. Gente, eu não estou contando historinha não, isso aconteceu de fato. E todas as vezes que eu vejo isso saindo da boca de uma criança, é por isso que eu digo, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele opera, Ele faz, Ele fala, Ele é Deus forte, Ele é Pai eterno, Ele é príncipe da paz. Porque não existe nada que o Senhor, circunstâncias que o Senhor não venha e não garanta que nós tenhamos essa paz. Mas eu continuo dizendo para vocês que no Antigo Testamento, né, a glória de Deus era percebida assim, de formas pontuais. Deus, através do seu poder, que a gente chama teofania, das manifestações de Deus para nós, Ele jogava lá um barulho, uma tempestade. E no ato lá que Moisés sobe ao monte para receber de Deus as tábuas da lei, quando ele desce, o seu rosto está brilhando. Nesse momento nós vemos as manifestações pontuais da glória de Deus. Mas nesses últimos dias nós vemos a figura de seu filho Jesus nascendo. Quem não acredita aqui que Jesus nasceu? Aleluia, todo mundo acredita, né? Não teve ninguém aqui dizendo, não, irmão, eu não acredito, Jesus não nasceu. Se tiver, a igreja democrática pode dizer, se Jesus não nasceu. Jesus nasceu ou não, irmãos? Nasceu, viveu como homem e morreu como homem. Essa é uma das primeiras questões que eu quero que você pense comigo nessa noite. Nós precisamos conhecer a Deus porque precisamos conhecer aquilo que Ele quer que nós saibamos. O que é? Que nós creiamos nele, Cristo, e que Ele nasceu de uma virgem. É isso. Para começo é muito bom. Jesus, Ele nasceu. E Ele nasceu de mulher. Mas, irmão, isso todo mundo sabe. Eu já sabia desde o início. Muito bem, mas qual a implicação disso?
Significa dizer que um Deus que tinha a sua glória lá no céu, ele se fez muito pequeno, mas muito pequeno mesmo para alcançar a mim e a você. Ele não estava brincando, não. Ele era cheio da glória, cheio do poder. Ele estava lá com o Pai, com o Espírito Santo, ele estava lá no céu. Mas ele desceu para falar a mim e a você. De uma mulher ele nasceu. E nasceu em forma de homem. Para que eu e você pudéssemos entender a sua mensagem. Segunda questão que nós temos a pensar nessa noite. Cremos que ele é o Filho de Deus e que ele se manifestou aqui na terra para nos reconciliar com Deus, desfazendo a obra de Satanás. Desde o princípio, a antiga serpente queria o quê? Usurpar o reino de Deus. Mas através da proclamação do Evangelho, através das boas novas do Evangelho, porque Jesus já tinha nascido, essas boas novas se manifestou a todos quantos o Evangelho alcançou. E aí, a consequência desse ato, de que Jesus Cristo nasceu, e agora ele vem e ele tem uma missão. Ele tem uma missão. Está aqui na terra, reconciliar a mim e a você. Por isso, que faz-se necessário que todos aqueles que realmente creem em Jesus manifestem publicamente que aceitam a esse Deus. Não é brincadeira, não é coisa, não é mito, não é fábula, não é coisa que a gente precisa dar uma ação, uma impressão secundária. Ah, isso é desmerecido. Para que eu vou levantar minha mão? Pensa comigo. Deus era Deus. Se esvaziou da sua forma de Deus para alcançar a mim ou você. Você acha que o seu sacrifício de dizer eu aceito esse Cristo, uma vez entendendo a mensagem de proclamação do Evangelho, isso custa? Custa, irmãos? Isso custa? Hã? Eu acho que a igreja está duvidosa. Não custa. Não custa. Porque quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele e as pessoas que nele, que ouviram a sua pregação, depois que ele nasceu, ele cresceu, ele ficou em algum momento assim fora dos holofotes. Mas chegou um momento que ele saiu para proclamar que o seu ministério começou efetivamente. E daí é só vitória. É só vitória. Oh, glória a Deus. Se você for para o livro de Marcos, irmãos, é uma coisa tremenda, maravilhosa. E vocês sabem que os livros, né, todos eles têm uma mensagem e um destinatário. Interessante que para falar do nascimento de Jesus, só Mateus e só o livro de Mateus e João. Mateus e João. Lucas. Exatamente, olha só, tá vendo? É por isso que é importante ter assim os universitários. Mateus e Lucas, eles atestam. João e Marcos, eles não falam do nascimento de Jesus. Mas Marcos tem uma característica interessantíssima. Que ele fala o seguinte, ele fala numa linguagem de proclamação. Ele diz assim, começa a sua narrativa do livro de Marcos dizendo, voz do que clama no deserto. Quem dizia isso? João Batista. Essa igreja está firmada na palavra, amém, viu? Vocês podem sim, né, falar. João Batista era a voz que clamava do deserto e preparou o caminho. E depois que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo ele pede, né, para ser batizado por João, mas João não queria. Tamanho era, né, o menor teria que ser o maior, né? E Jesus Cristo ele faz e cumpre em obediência à palavra, em obediência a Deus, ele é batizado ali por João e Deus confirma o batismo através de uma ave em forma de pomba e depois de uma voz muito tremenda que se ouve dizendo umas línguas lá, este é meu filho amado, em que eu, né, encontro felicidade, né, que me faz feliz. Como é bom. E como eu estava dizendo,
O Evangelho de Marcos é o evangelho que, particularmente de todos, ele é aquele que mais apresenta essa segunda hipótese aqui que eu estou trabalhando com os irmãos. A de que Cristo se manifestou aqui na terra, ele veio falar das maravilhas e desfazer as obras do diabo. Se você for para o livro de Marcos, começa com a narrativa de João Batista, e depois, irmãos, é só cura, e depois é só milagre, e depois expulsa o demônio, aí depois, mais milagres, aí depois maravilhas. Lá acontece quando o mar, a tempestade no mar, e vai nessa sequência e a gente fica atordoado, a gente queria estar ali ver esse cenário. E uma coisa que a Bíblia diz, vamos lá no livro de Marcos para a gente acompanhar. Uma coisa que Jesus Cristo diz para mim e para você nessa noite através desse texto, deixa eu só aqui achar o texto de Marcos, é o seguinte, que ele diz assim, lá no capítulo, deixa eu achar, é logo no comecinho, Marcos, vocês começam a ver aí, você vê o batismo, a tentação, aí depois vem a cura da sogra de Pedro, na sequência você tem o paralítico de Cafarnaum, aí você tem outras questões, Jesus é o Senhor do sábado, e aí ele diz assim, lá no texto, deixa eu encontrar aqui, irmãos, eu ensaiei direitinho. É um texto que eles perguntam para Jesus, e a multidão vai atrás de Jesus, perguntando para o mestre, querendo que ele faça mais milagres e querendo encontrar e tocar e falar. Aí Jesus chega e diz assim, eu não estou encontrando o texto, por isso que eu estou falando. E Jesus Cristo fala o seguinte, olha, deixa, porque foi para isso que eu vim. Quem encontrar aí, os seminaristas me ajudem, por favor. Eu não anotei o texto, por isso eu estou aqui. É logo no comecinho do livro de Marcos. Aí Jesus diz assim, foi para isso que eu vim, para pregar, para fazer essas coisas. E é por isso que Jesus Cristo vem para desfazer o quê? As coisas que antes, Satanás tinha feito. Satanás com a sua vontade de ser igual a Deus, quis usurpar aquilo que era de Deus. Jesus Cristo nasce, e essas boas novas se estendem, e os aflitos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão buscando ver a graça do Senhor, são alcançados pelo ministério do nosso Senhor e Salvador. E é interessante que após isso, a gente vem e a gente tem a certeza de algo também que é importantíssimo que a gente saiba nessa noite. Cristo, ele conquistou isso, mas ele não conquistou de qualquer forma, de qualquer jeito. E a terceira coisa que eu quero que os irmãos entendam, a primeira é que Cristo nasceu de uma mulher, de uma virgem. A segunda é que ele veio para desfazer as obras de Satanás e que ele operou e que ele trouxe para nós o seu reino, as manifestações gloriosas do seu reino. E agora, em terceiro lugar, ele, através da sua morte, ele firma o pacto da promessa. Se ele tivesse feito muitos milagres, muitas maravilhas, ressuscitado mortos, mas se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, tudo era perdido. Por isso que a morte da cruz, ela é o quê? É a nossa garantia, é o símbolo daquilo que nós cremos, através da fé, que nós vemos e entendemos Cristo vindo e nascendo e reinando através de nós. Com esse ato, através da minha fé no Filho, aquele que morreu, que se fez carne, que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou, eu posso ter o quê? Convicção, irmãos, que a promessa foi firmada, que a obra foi validada com o sangue do Cordeiro.
que a obra foi garantida de uma única vez, uma vez por todas. E a partir daí eu posso declarar para você nesta noite que a todos quantos o receberem, Deus lhes dará o poder de serem filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é conhecer a Deus. Isso é saber que Deus está presente nas nossas vidas. Cristo, Ele nasceu, Ele viveu, mas Ele também morreu. E pela sua morte nós alcançamos a herança. O interessante é que muitos naquela época não acreditaram nisso. E eu vou ser mais específica, muitos não. O seu próprio povo não acreditou que ele era filho. Por que será? Por que será? Se Cristo ele estava ali se manifestando, Cristo estava andando junto com eles, e muitos deles até o criticavam, tentavam matar. Foi o próprio povo de Deus responsável pela morte, pela acusação, pela sentença acusatória, por Jesus ser levado. Jesus não foi levado, a gente sabe que Jesus se entregou, mas o povo, ao escolher a Cristo ou a Barrabás, escolheu a soltar a Barrabás e condenou a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo muita coisa que aos olhos daqueles que achavam que conheciam o Messias que ainda ia vir, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles disseram, não, esse aí é um desertor, né? Esse aí é alguém que veio para fazer essas coisas, mas ele faz essas coisas por Beelzebub, por Satanás, porque o povo era tão seguro daquilo que ele cria, que eles não creram na promessa de Deus encarnada, que era Jesus Cristo. Interessante, né? Por isso que eu pergunto a mim e a você nessa noite, você conhece a Jesus? Eu fico me perguntando, se Jesus vivesse hoje, nos nossos dias, o que será que eu faria com Jesus? Se Jesus entrasse ali, ele não precisa fazer isso, porque nós cremos pela fé. Mas se eu vivesse naquele tempo, é muito difícil, irmãos. Por isso eu quero que você hoje aceite o desafio em conhecer a Cristo. Aceite o desafio a não ser povo que negou a Cristo, mas ser aquele povo que alcançou por meio da fé a herança que Jesus Cristo veio trazer para nós outros. Porque, irmãos, é interessante, mas isso, né, o que eu quero dizer e salientar para nós nessa noite, é que muitas vezes, na ânsia, né, de nós sermos religiosos, nós negamos muitas coisas, e principalmente negamos o poder de Deus que opera através do Espírito Santo de Deus. Eu creio que existem pessoas aqui que estão aflitas. Não precisa dizer, precisa levantar a mão, não. Eu acredito que nessa noite tem gente com problema no seu casamento. Eu já fui vítima. Eu sei o que é isso. Eu creio que aqui existem pessoas procurando uma cura, um milagre, a restauração do filho. Não precisa dizer não. Esse é o retrato da nossa época. Mas se você pensa que isso só acontece nos dias de hoje, não. Aconteceu no passado. Aquele Jesus Cristo promessa, que era maravilhoso, Deus forte, conselheiro e príncipe da paz. Ele tem esse último título porque ele veio e ele nasceu no período que a humanidade estava numa atrocidade de guerra tremenda na conquista imperial de Alexandre o Grande, conquistando todas as partes daquele mundo antigo para adorar aos deuses estranhos. E aí eu digo para vocês sabem o que é viver num momento ali que a guerra na espada e que a gente vê os relatos nos quais pessoas que eram judeus de tradição eram convidados, né, a serem o quê? Palco, a serem peças de um teatro de morte para que as pessoas poderosas ficassem lá olhando, rindo. Vamos jogá-los lá para que os leões possam comê-los.
Isso era o que acontecia naquela época com as pessoas que eram estrangeiras, bárbaros, que eram capturados e levavam lá para aqueles espaços onde eles faziam aquelas lutas, aquelas encenações, e eles eram entregues para animais ferozes, e muitos deles também eram feitos o quê? Fogueira, né? Eles eram pendurados na forma de que depois eles eram feitos fogueiras para ficar clareando a noite. Era triste. Aí eu penso, será que só nos meus dias que eu tenho dificuldade? E naquele tempo era difícil ser cristão? Era, irmão. Mas as dificuldades hoje são diferentes. Mas elas não são tão pequenas, mínimas. Porque a gente vive numa sociedade que está escrava. E quando a gente fala que Jesus veio desfazer as obras do diabo, é porque Jesus ele veio tirar a gente da escravidão. Ele veio nos libertar do pecado. E ele é mas eu não peco. Então já pecou. Porque todos pecaram. Não existiu sequer um bom. Não existe. Todos nós fazemos coisas erradas. Mas, eu sigo a minha vida fazendo tudo certinho. Eu caminho, não quero nem me desfazer, olhar para um lado, olhar para o outro. Eu só sigo em frente. Está errado, porque tem que olhar para o lado, a necessidade do irmão. Viva a compaixão. Né? Viver a compaixão, olhar, ver a necessidade do próximo. Lembra do bom samaritano? O próximo era o seu mais diferente. Então, nós, de alguma forma, nós pecamos, porque erramos todos os dias. Erramos todos os dias. Mas através da misericórdia de Deus, que se renova quando? A cada manhã. Nós podemos respirar e saber que aquele Deus perdoador, Ele nos tira de novo. Nós não estamos mais escravos, mas Ele nos tira da condição de quê? De pecado, daquela condição circunstancial, que a gente às vezes peca contra o pai, peca contra a mãe, peca contra a mulher, peca contra o patrão, peca contra a igreja. Irmãos, não preciso falar para os irmãos o que é pecado. Os irmãos sabem. E nessa noite eu queria que o Espírito Santo tocasse na sua vida e dissesse para você: Senhor Jesus, fala onde eu preciso melhorar. Fala onde eu preciso me arrepender. Senhor, eu quero te conhecer na tua santidade, porque sem a qual eu não vou chegar lá. Mas através da tua compaixão e da graça derramada, eu posso sim conhecer a Cristo, conhecer a tua vontade e garantir essa herança na qual o Senhor veio trazer por mim. Porque, irmãos, através do Evangelho, através dos escritos contidos nesta palavra, tudo aqui atesta para aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Mas o salmista diz o seguinte: eu tenho sede, né, de ti. Isso é uma canção de um Salmos. A minha alma está sedenta. Por quê? Porque eu não leio a palavra. Eu não me alimento da palavra. Como eu posso conhecer a Deus se tudo que Ele fez e a sua revelação está aqui? Era uma promessa que através de Jesus Cristo se cumpriu. Revelação aqui está cumprida. E Jesus ele veio se revelar como promessa e como também revelação de Deus para nós. Mas a gente não consegue caminhar e seguir porque muitas vezes a nossa visão está tão presa no mundo, na família, no trabalho, que a gente esquece de orar. Se o seu carro faltar gasolina na ida para sua casa, você vai chegar em casa? E como é que você quer sair daqui sem se alimentar da palavra do Senhor nessa noite? Não pode, irmãos. Nesse dia
já se alimentou? Já está abastecido de comida, né? Na casa, comeu, jantou. Mas já pegou a Bíblia um pouquinho para folhear apenas, curiosidade. Irmãos, a vida cristã e essa vida espiritual que Cristo alcançou para nós, ela precisa só ser alimentada também com coisas espirituais. Não pense que se você for um bom trabalhador, você vai garantir a salvação para a sua casa. Eu já estou errada, porque ninguém garante salvação para casa, só Jesus. Mas que você está ensinando como se alcançar a salvação através do trabalho. Tudo bem, se você for um trabalhador, que você honre, mas se você não falar na sua casa, para o seu filho, que o sustento que vocês têm vem do alto, seu filho nunca vai aprender através da palavra. Ele nunca vai entender, ele nunca vai conhecer que tudo que nós temos vem de quem? De Deus. E é uma coisa uma herança que eu quero passar para as minhas filhas. Eu digo para elas, eu estou já terminando, 5 minutinhos eu termino. Eu digo para elas, o mundo ali já tem muitos advogados, cientistas, médicos, professores, enfermeiros. O mundo já tem tudo. Mas parece que o mundo está tendo falta. De quê? De crentes que proclamem a mensagem do Evangelho. Você quer conhecer o crente? Quer? Ele se alegra em ver a igreja. Mas ele não se alegra em ver a igreja sozinho. Ele se alegra quando vê a sua família. Ele se alegra quando vê o seu vizinho. Ele se alegra quando vê aquele na rua que está pedindo e a pessoa dá uma oferta, algo que satisfaça a necessidade imediata, mas eu costumo dizer, olha, quem está dando aqui não sou eu não, viu? É Deus. Se você fizer coisa errada com isso que está recebendo, é com você e ele. Então, conhecer a Cristo se manifesta em ações e palavras. Em conhecer a Deus, em ser igual a Deus. Aquele que desceu do céu, assumiu forma de homem, morreu na cruz, ele não morreu para ir para a sua glória sozinho. Ele foi e levou a todos quantos o receberam. A começar o pobre lá do ladrão, né? A gente só conhece, não tem nem nome, era ladrão da cruz. E Jesus diz assim para ele, hoje mesmo estarás no paraíso. Oh glória! Jesus Cristo veio trazer isso para mim e para você. São essas coisas que nos faz conhecer, que nos faz avançar e prosseguir a Cristo. Se você está vivendo, irmãos, se você está vivendo, igreja, uma vida triste, ai, não vou para aquela igreja, não, está tão triste hoje porque o povo não ora, o povo comece a alegrar você, irmão, através da palavra, comece a alimentar, ore na sua casa, faça um propósito de jejum e oração, e Deus responde. O crente batista não jejua, né? Mas o próprio Cristo disse para nós, que quando questionado acerca do jejum, quando o noivo, está lá no livro de Marcos também, quando o noivo está presente, né, os convidados não precisam jejuar. Mas chegará um dia que o noivo subirá. E assim a igreja precisa colocar o joelho no chão e buscar jejum e oração, e o conhecimento, e seguir, e prosseguir, e avançar. E só assim nós iremos começar então a desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu quero chegar aqui outro dia e ver essa igreja cheia. Eu quero chegar aqui um dia. Eu estou dizendo isso pelos olhos da fé. Eu quero ver você trazendo seu irmão, trazendo seu tio, trazendo seu sobrinho, trazendo sua irmã, trazendo um real, mas não é real não. Porque essa vida, pessoal, vale mais que o mundo inteiro. Muitas vezes a gente se preocupa no financeiro, mas Deus,
ele já é dono do ouro e da prata. Ele simplesmente quer que você o conheça, a tal ponto de que saiba que ele é poderoso. Não apenas para deixar essa igreja cheia para a glória dos homens, mas cheia de pessoas que queiram conhecer a esse Cristo que você tem o privilégio de conhecer essa noite. Amém? Eu quero ver essa igreja, Senhor. Eu quero ver essa igreja. Eu quero ver o rosto dos meus irmãos e das minhas irmãs com vontade, com sede, com desejo da palavra, em te conhecer. Senhor, toca no compromisso de fé com essas pessoas. Mas eu não sei ler direito. Não precisa não, pede para alguém dizer ao teu ouvido. Eu tenho um tio que ele não sabe ler e escrever, mas ele conhece a Bíblia, muitas porções, porque ele sempre pedia a pessoas para estar falando ao seu ouvido, e ele declara. Quem não consegue declarar que Jesus é o meu pastor? É o Salmo 23. Mas quem não consegue? E eu desafio você a sair do Salmo 23, a proclamar o Salmo 1, ir para o Salmo 6, jubilar na presença do Senhor, e chegar no último livro da Bíblia e dizer que diante dele estavam, os anciãos, diante do Cordeiro, tinha uma multidão, e que cantava, e que louvava, e que se prostrava diante do Cordeiro, porque ele merece, porque ele é aquele que tem o domínio e o poder nas mãos. E por isso que um dia, quando nós estivermos lá, toda a terra, e aqueles que forem lá e chegarem lá, na presença do Cordeiro, irá cantar, irá salmodiar e cantar um cântico novo. O cântico, irmãos, quando nós iremos, por fim, chegar aos pés de Cristo, e como a palavra declara, nós poderemos enxergá-lo tal como Ele é, conhecendo a Cristo, prosseguindo em conhecer a Cristo, nós chegaremos lá um dia, sabendo de verdade como nosso Deus, Ele é, face a face. Feche seus olhos. Peço que se coloque de pé nessa noite, nessa ocasião. E eu vou dar 1 minuto para você pensar nesse desafio de continuar conhecendo e prosseguir conhecendo a Deus. No desafio em querer sair dessa zona de conforto. Desafios, problemas todos temos. Mas esses desafios, esses problemas não podem parar, não podem nos acomodar, porque nós fomos chamados como proclamadores da graça desse Deus. E se Ele deixou essa missão para nós, para a sua igreja, é porque Ele hoje quer que você também passe essa mensagem, mas a começar em mim, a começar em você. Que nós possamos sim sair nessa noite crendo que um dia Ele virá, que nós estaremos lá diante dele face a face. Mas para que isso aconteça, que eu e você peça misericórdia, compaixão, graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que não apenas nós, mas todos aqueles a quem nós amamos possam também conhecer a esse Deus. Vamos orar? Senhor Deus,